vamos neste momento tranquilizando os nossos corações e vamos pensar em Jesus. Vamos pedindo ao Mestre que nos envolva na sua luz, na sua paz, auxiliando o nosso entendimento e nossas reflexões diante dos temas que serão abordados nas aulas de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso O que é o Espiritismo, do Espiritismo à Distância da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E hoje a vez é da quarta aula, parte A, Espírito e Matéria. Então nós vamos tentar entender o que é espírito e matéria segundo o Espiritismo. E falamos que vamos tentar entender por quê. Porque como nós vamos perceber ao longo da aula, a definição que os espíritos dão, tudo aquilo que eles respondem a Kardec, eles sempre enfatizam que nós ainda estamos muito longe de conhecer o que realmente seja espírito e matéria. Então, quais são os nossos objetivos da aula, primeiramente? Nós vamos definir, como já falamos, o que é o espírito e a matéria. Mostraremos também Deus como criador de tudo. E ainda, nós também vamos entender como é a atuação do princípio inteligente sobre a matéria. Esse questionamento do princípio das coisas, da onde nós viemos, como que o nosso universo ele é regido, é um questionamento muito antigo da humanidade. Desde que estivemos aqui na Terra, nas nossas primeiras encarnações, nós já fazíamos ilações, nós já tentávamos entender o que seja tudo isso, mas ainda nós estamos muito longe de compreender. Nós vamos lá buscar as raízes na antiga escola grega de filósofos. E nós vamos ver que desde lá, na antiguidade, eles, claro, estavam muito preocupados com a questão. Só que, claro, não era uma ciência como a que nós conhecemos, de dedução. Era apenas a observação da natureza. Então, nós podemos citar como exemplo Tales de Mileto, que foi o fundador da escola jônica. A escola jônica, na antiga Grécia, estudava a cosmogonia, né? Como que o universo era regido de acordo com o pensamento deles. E para Tales, todos eles, aliás, antes de nós falarmos, todos eles achavam, cada um deles achava que havia um elemento primordial. E para Tales de Mileto era a água. Já Heráclito de Éfeso, para ele, o princípio elementar de tudo era o fogo. Tudo vinha do fogo. E uma das frases muito interessantes que nós conhecemos dele é: nada é permanente, exceto a mudança. Aí nós percebemos que mesmo ali, naquele conhecimento muito pequeno, ainda muito incompleto, muita coisa eles já apreendiam. Por quê? Porque já era uma conquista do espírito, né? O espírito imortal. Aí nós também temos o Demócrito de Abdera, também que achava que o elemento primordial era o átomo. E aí nós chegamos, fomos evoluindo, chegamos a outras eras, poderíamos até falar, né? Falar desse conhecimento ao redor, ao longo da humanidade, da história da humanidade, mas nós sabemos que esse caminho foi muito difícil, como ele ainda é hoje. Porque por mais que nós vamos explorar o espaço,
por mais que nós lancemos objetos no espaço sideral para tentar compreender um pouco mais, a cada dia a ciência vem nos mostrando que nós ainda estamos muito longe de saber tudo. E aí, Kardec pergunta lá para os espíritos, no capítulo 2º do Livro dos Espíritos, da primeira parte, ele pergunta: pode o homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos respondem: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. E muitas vezes os espíritos respondem essa mesma questão, eles respondem de diversas maneiras, sempre colocando que nós ainda estamos muito longe de conhecer tudo, porque ainda nós não estamos preparados. E também por quê? Né? Nós sabemos que esse conhecimento ele vai se desmembrando à medida que nós evoluímos. E podemos nos perguntar: mas será que um dia nós vamos realmente conhecer aquilo que para nós é mistério? Claro que sim, vamos chegar até esse ponto. Quando nós alcançarmos a perfeição relativa, quando formos espíritos perfeitos, não como Deus, mas a perfeição relativa. Aí sim nós conheceremos tudo, mas até chegarmos lá, nós ainda vamos ter que passar por muitas etapas. E isso, né, que os espíritos colocam a Kardec lá na questão 18 do Livro dos Espíritos, quando ele diz: conheceremos as coisas ocultas à medida que nos depuramos, porém ainda não temos faculdades suficientes para isso. Então aí nós percebemos que nos faltam meios, condições para nós empreendermos tudo. Não é mesmo? Esse conhecimento da matéria que nós temos hoje. Essa matéria que nós conhecemos, os espíritos nos dizem que ela existe em muitas outras condições que nós não podemos saber, que nós não podemos sentir, perceber, porque não temos faculdades para isso. E também o Kardec pergunta se pela ciência nós podemos conhecer o princípio das coisas, conhecermos o universo. Eles respondem, os espíritos respondem que sim, mas esses limites desse conhecimento, eles não podem ser ultrapassados pelos limites fixados por Deus. Justamente por quê? Porque às vezes não é a hora de nós conhecermos. Às vezes aquele conhecimento que nós teríamos, ele não seria tão proveitoso, ou então mesmo ele até prejudicaria em alguns pontos a nossa evolução. Então é por isso que esse conhecimento ele vai sendo adquirido enquanto nós vamos evoluindo. E aí, né, nós podemos empreender de tudo isso. Kardec também coloca nesse capítulo do Livro dos Espíritos que acima de tudo que há criado no universo, existe Deus. Deus, que é a inteligência suprema, e o Criador de todas as coisas, causa primária de todas as coisas, nos dizem os Espíritos lá na questão 1 do Livro dos Espíritos. Então, tudo que existe no universo veio de Deus. Nós devemos entender isso para que nós possamos também entender passo a passo a nossa aula. E justamente, né, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, o capítulo 2 do livro 1, tem por título Elementos Gerais do Universo. Então, os Espíritos nos revelam que Deus é o Criador de tudo. E Criador de 2 elementos, Espírito e matéria. Né? Apenas 2, não façamos confusão. Porque também os Espíritos colocam que é Deus o Criador e 2 elementos,
o espírito e a matéria. E essa é a trindade universal. E muitas pessoas fazem confusão, né? Quando se pergunta quais são os elementos gerais do universo, né? Dizem 3. Não, são 2, espírito e matéria. A matéria. Kardec, ele dá a definição numa pergunta lá do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos: podemos definir a matéria como qualquer substância que compõe um corpo sólido, líquido ou gasoso? E eles respondem que da matéria como nós conhecemos. Mas aí, né, eles dizem um pouquinho mais. E também Kardec coloca, né, que a matéria é aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos e é impenetrável. E aí os espíritos colocam a ele que essa matéria que nós conhecemos, ela ainda existe em estados que nós não podemos ainda compreender. Então ele diz, existem estados de que desconhecemos e que pode ser tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão aos nossos sentidos. E aí nós podemos dar como exemplo os fluidos, né, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Definição de matéria pelos espíritos. E aí os espíritos dão uma definição que assim, nossa, mas, né, à primeira vista parece meio difícil de compreendermos, né? Mas aí à medida que nós vamos entendendo um pouquinho mais, nós vamos perceber que é isso mesmo. Eles dizem que a matéria é o liame que escraviza o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua função. Então, por que eles dizem que é o liame que escraviza o espírito? Porque nós sabemos que o espírito, para estar na matéria, no mundo material, ele precisa, claro, de uma matéria, né? Quando está encarnado, do corpo físico. E também para produzir a imensidade de fenômenos espirituais que nós conhecemos. E nós vamos ver que mesmo que nós não conheçamos toda essa matéria, em quais estados, todos esses estados que os espíritos colocam, é só nós observarmos a natureza do nosso mundo e nós vamos perceber a quantidade, a variedade maravilhosa de corpos existentes nessa natureza. Então, nós sabemos que essa matéria, ela pode, né, ela se apresenta aqui no nosso mundo, pelo menos aquilo que nós conhecemos, como sólido, líquido e também no estado gasoso. Depois, isso, né, aquele conhecimento já um pouco mais antigo. Aí, em 1850, Sir William Crookes, que nós conhecemos no Espiritismo também como um grande pesquisador dos fenômenos espirituais, ele estudava muito as materializações, ele descreveu o plasma na década de 1850, no século XIX. E esse plasma, ele compõe 99% de tudo que existe no nosso universo. Então, o exemplo que nós podemos dar são das nebulosas, que hoje nós conhecemos, né? Então, esse plasma já é um conhecimento antigo. E também existe um quinto estado, né, que a física hoje nos mostra, que é o condensado de Bose-Einstein, que foi primeiramente observado por Albert Einstein, o grande cientista Albert Einstein, nos anos 1920, em função de experimentos que foram realizados pelo físico Satyendra Bose, era um físico indiano. Então, esse condensado, ele é explicado pela
mecânica quântica, são experimentos físicos. E é um estado de matéria que até para os cientistas é difícil de definir, porque é como se fosse também um líquido que ele, naturalmente, ele sai, ele vaza do seu recipiente. Então, também não deixa de ser matéria. Olha as propriedades da nossa matéria. A matéria é formada de só um elemento primitivo. Os espíritos dizem, até mesmo os corpos simples. Esse elemento primitivo, qual que é? Fluido cósmico universal. Ele que vai dar origem a toda a variedade de corpos que existem no nosso universo. E essas diferentes propriedades da matéria, o Kardec ele faz sempre aqueles questionamentos dele, né? Ele fala assim, mas esses diferentes estados da matéria, como que eles acontecem, né? Se é só de um elemento primitivo. E aí os espíritos esclarecem que acontece por causa das diferentes modificações das moléculas, né? Então, eles colocam que das modificações das moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. E uma coisa curiosa é que eles colocam também, é que nós ainda estamos muito longe de conhecermos também o que seja a molécula elementar. Que mesmo essa molécula que nós conhecemos hoje, ela é muito diferente daquela primitiva, né? Então, nós podemos dar como exemplo, até Kardec também sempre muito didático, ele faz uma comparação, né, dos elementos químicos, do azoto, do oxigênio, do carbono, né, que são modificações de moléculas, e nós vemos principalmente pela nossa tabela periódica, né? A tabela periódica também que nós já conhecemos há um certo tempo, que passado um tempo, às vezes de tempos em tempos, aliás, né? Se faz novas descobertas de novos elementos químicos e eles são acrescidos dessa tabela, né? Então, aí nós vamos perceber que muitas vezes, dependendo da junção de uma molécula a outra, né, às vezes é o mesmo componente, né, a adição de um componente do outro componente, mas, claro, em quantidades diferentes. Aí nós podemos ter substâncias doces, substâncias amargas, podemos ter um veneno, podemos ter um remédio que cura, vai depender dessa combinação. Então, quando nós fazemos essa comparação, nós podemos perceber dessa gama, dessa infinidade de combinações que o fluido cósmico universal se modifica, né, no nosso universo para dar origem àquilo que nós conhecemos. Então, como nós já enfatizamos desde o início da nossa aula, nós ainda estamos muito longe de perceber toda essa extensão de corpos que existem no universo. E nós nos reportamos aqui a Gênese, ao livro A Gênese, quando Kardec, lá no capítulo 6, falando sobre a matéria, ele nos coloca: aí onde se detêm as apreciações do homem, ajudadas até pelos sentidos artificiais mais impressionáveis, a obra da natureza continua, né? Aí nós percebemos que nós podemos viajar, viajar, viajar no universo, conhecer outros universos, porque hoje também os cientistas nos colocam que é o multiverso. Não é só mais esse universo que nós conhecemos, mas o multiverso. E aí nós percebemos que quanto mais nós caminhamos, quanto mais nós viajamos, mais coisas nós ainda temos que empreender, que conhecer.
né? E isso é muito maravilhoso, é uma ideia que realmente nos empolga, porque dá a ideia justamente dessa grandeza universal e da bondade de Deus para com todas as suas criaturas, que nos dão infinitas possibilidades de crescimento e de conhecimento. E aí até lembrando, né, nós vamos lembrar lá de mais um filósofo da antiga Grécia, o grande Sócrates, onde ele dizia: só sei que nada sei. E assim somos nós. E aqui o fluido cósmico universal, como nós falamos, né, que é o liame, que une o espírito à matéria. É preciso haver essa união com o fluido cósmico universal para que o espírito possa atuar na matéria. Então, ele é definido como a matéria cósmica primitiva. Como nós dissemos, é o elo de ligação entre o espírito e a matéria. O ponto de partida do fluido cósmico universal é a pureza absoluta. E ele chega até o estado da matéria tangível. É dizer o quê? Daquela matéria que nós podemos pegar, que nós podemos sentir, né? Essa nossa matéria, né? O nosso corpo é uma matéria tangível. Quando nós vemos experimentos realizados, como também já falamos de William Crookes, quando ele mostrava as materializações, eles faziam moldes dos espíritos materializados, aí via-se que o espírito momentaneamente, mesmo desencarnado, ele podia se materializar. Então aí também nós temos um exemplo dessa atuação, né? Desse fluido cósmico universal, né? De como ele pode se modificar a tal ponto de ser tão sutil que nós nem percebemos, que os nossos sentidos nem percebam, até chegar a esse ponto da matéria grosseira, que ora nos reveste. Quando nós chegarmos à condição de espíritos perfeitos, certamente nós estaremos ali atuando com aqueles fluidos mais puros. Mas hoje nós ainda atuamos com os fluidos grosseiros por conta da nossa matéria ainda que é grosseira, né? E do nosso estado também evolutivo que é grosseiro. Agora, o espírito. O espírito, os espíritos definem como o princípio inteligente do universo, também chamado de elemento inteligente. E aí, Kardec pergunta, mas inteligência é sinônimo de espírito? E os espíritos dizem que a inteligência é o atributo essencial do espírito, do princípio espiritual, que muitas vezes nós podemos confundi-lo, mas ele é o atributo essencial do princípio inteligente. Agora, o Kardec também ali, ele faz um levantamento também interessante, como sempre, né? Sempre muito curioso, sempre querendo desdobrar os acontecimentos, desdobrar as informações que ele tinha. Ele pergunta, mas será que nós podemos conhecer a natureza íntima do espírito? Não, certamente não, ainda estamos longe. Muitas vezes há pessoas que acham que o espírito ele é nada, né? Mas aí os espíritos colocam que ele é sim alguma coisa, porque o nada não existe. Todos os recantos, os mais ínfimos do universo, eles são preenchidos com corpos, com matéria, mesmo aquela que nós ainda não conhecemos, né? Então, nós não podemos saber ainda qual que é a natureza íntima do espírito, porque realmente nos falta evolução, nos falta entendimento. E Kardec,
nós nos reportando ainda a Gênese, lá no capítulo 11 da Gênese, quando fala sobre o princípio espiritual, Kardec faz uma comparação. Mais uma vez, ele faz a comparação para que nós possamos entender. Então, ele coloca até uma frase que ele já havia também, que nós vemos em outros pontos das obras da codificação, né? Principalmente quando se fala de Deus, né? Então, ele diz, lá na Gênese, no capítulo 11, no item 1, no princípio inteligente, do princípio inteligente. Todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. E por que nós colocamos esse sino aqui, para que nós possamos explicar esse ponto? Porque, né, Kardec falou assim, olha, é só você fazer uma comparação da atuação do elemento espiritual, princípio espiritual, né? Ou então do ser inteligente, quando ele já é o ser inteligente do universo, o espírito, né? Então, o que ele diz? Que quando o sino ele se movimenta apenas movido pelo vento, né, por uma causa que não foi ocasionada pelo homem, é um movimento mecânico. Agora, quando há uma vontade por trás desse movimento, quando há uma vontade atuando ali para que ele badale, para que ele dê um sinal, aí se mostra o efeito inteligente, a causa inteligente. Então, por isso que Kardec dá esse exemplo. Vamos ler lá a Gênese, nós convidamos para que leia a Gênese, porque ali nós vamos encontrar subsídios maiores para que nós possamos entender um pouco sobre essa nossa matéria de hoje, né? Então, os Espíritos ainda colocam também lá no Livro dos Espíritos, nesse mesmo segundo capítulo do Livro dos Espíritos, né? É necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Matéria sem espírito é matéria bruta. É a matéria que nós classificamos como matéria inorgânica, né? A partir do momento que há atuação do elemento espiritual, do princípio espiritual, ela se transforma em elemento orgânico, matéria orgânica, né? Exemplo, nós, né? Os animais, as flores, né? Os vegetais. Para que nós possamos enfatizar, né? Nós estamos chegando ao quê? Para que a gente possa enfatizar que o princípio espiritual ele não se origina da matéria, ele é um outro princípio. Porque se ele se originasse da matéria, do fluido cósmico universal, ele estaria sujeito às mesmas vicissitudes, à mesma finitude da matéria, enquanto isso não acontece, né? Então, nós podemos perceber que as propriedades do princípio espiritual provam que ele não se origina da matéria. E sua existência comprova a ação divina no universo, né, da justiça e bondade. Isso Kardec coloca lá na Gênese, porque ele diz assim, se Deus unisse o princípio espiritual à matéria bruta, não haveria razão de ser, né? Apenas se houvesse só matéria bruta no universo. Por quê? Porque é finito, e aí como é que ficam todas as questões, né? Do aprendizado que ainda nós podemos ter, dos erros que muitas vezes nós praticamos, como é que fica, né? Não vai ter uma compensação para tudo isso? E aí, para nós encerrarmos, nós vamos também ainda colocar lá o que Kardec diz na Gênese. Desde que a inteligência e o pensamento não possam ser atributos da matéria, chega-se a esta conclusão, indo dos efeitos às causas, que o elemento material e o elemento espiritual são dois princípios constituintes do universo. E ainda, o elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, como elemento material individualizado, constitui os diferentes corpos da natureza.
orgânicos e inorgânicos. E enquanto seres individuais, seres espirituais, inteligentes, chamados de espíritos, nós todos fomos criados simples e ignorantes, com todas as possibilidades de evolução. E apenas cabe a cada um de nós o esforço para que nós possamos evoluir. Isso também Kardec coloca no item seguinte, no item 7, desse mesmo capítulo da Gênese. E como fixação do aprendizado, nós temos 3 perguntas, como sempre, né? Então, a primeira, o homem sempre teve explicação para a existência do universo? Como o Espiritismo auxiliou em sua compreensão? Segunda, quais são os elementos gerais do universo? O que é o fluido cósmico universal? E ainda a terceira, qual o principal atributo do elemento espiritual? Aqui a nossa bibliografia, que nós podemos consultar, o nosso livro do curso, que é o Espiritismo, edições FESP, a Gênese e o Livro dos Espíritos. E aqui, para que nós possamos levar como um ensinamento, nós vamos lembrando de Jesus com as crianças, quando ele dizia que nós deveríamos ser como as crianças, simples como as crianças. E aí nós percebemos que nós devemos nos transformar em crianças para que nós possamos realmente admitir essa grandeza do universo e o quanto ainda nós somos tão pequenos, mas tão cheios de possibilidades de crescimento. Muita paz a todos, que Jesus nos ilumine cada dia mais. Olá, vamos dando continuidade à nossa 4ª aula e coube a nós a parte B, cujo tema é a reforma íntima. Pois bem, nós iniciamos o nosso tema com uma mensagem de Jesus, que está lá em João capítulo 14, itens 6 a 7. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Por que nós iniciamos com essa mensagem do nosso Mestre Jesus? Porque justamente essa passagem, ela resume todo o nosso estudo. Vamos lá? Bom, eu preciso, quanto aos objetivos, eu preciso entender o que é a reforma íntima, o porquê dela, para quê e como eu posso fazer essa reforma íntima. Bom, sobre o significado, ela é um trabalho processual. E o que seria o trabalho processual? É uma sequência de atos praticados nessa encarnação e também nas outras. Também é a habilidade de lidar com as características da nossa personalidade, que é moldada na nossa atual existência, no meio em que eu vivo. Então, através dessa renovação interior, ela vai melhorando os traços que compõem essa personalidade e as suas formas de manifestação. E nós trazemos alguns exemplos, como o caráter, que eu posso moldá-lo, o meu temperamento, os meus valores, os vícios e hábitos que muitas vezes, ou em sua maioria, acabam nos prejudicando. Então, nós vamos verificando que a reforma íntima é uma mudança para o melhor. E continuando quanto ao significado, é um conhecimento do nosso interior, ou seja, eu busco, através de uma autoanálise, entender como são as minhas reações e as minhas ações no meu dia a dia. É buscar a transformação desse homem velho para um homem novo, que significa deixar para trás toda as nossas escolhas que foram equivocadas.
substituindo por boas. Então, é um trabalhar, né? Essa modificação para melhor é um trabalhar, mas esse trabalhar, ele vem de dentro para fora, tem que ser de forma espontânea e sincera. E nós vamos verificando que todo esse trabalho é um educar-se. Pois bem, nós pegamos uma parábola lá, que está em Mateus capítulo 9, versículos 16 a 17, que é a parábola do vinho novo em odres velhos. E vamos ver o que diz? Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a ruptura. Mas nem se põe remendo de pano novo em vestido velho. Do contrário, rompe-se os odres e derrama-se o vinho, e os odres se perdem. O que significa? Que na realidade nós temos que esquecer esse homem velho, com as atitudes equivocadas, partindo para um novo homem, é um recomeçar em busca da minha evolução, da minha felicidade. E aí a parábola termina, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Pois bem, então eu já sei o que seria a renovação interior, mas eu preciso saber, como filho de Deus, né? Quem sou eu? Então, nós somos filhos desse Pai, desse nosso Criador. Todos somos criados simples e ignorantes, sobre o ponto inicial do saber. Somos sujeitos às mesmas leis, submetidos, como foi falado, ao mesmo ponto de partida. E nós também somos individualidades com responsabilidade sobre os nossos atos praticados. Então, mas nós somos destinados ao quê? À felicidade, à perfeição, que é relativa, porque só Deus, ele é perfeito, ok? Bom, nós já sabemos que somos espíritos criados por Deus. E Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 115, nos pergunta, aliás, pergunta aos espíritos, os espíritos foram criados uns bons e outros maus? E eles nos respondem, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, mas não falou que foram criados maus. Então, essa criação simples e ignorante tem a ver com um saber. E no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 8, item 12, nos diz o seguinte: esse sem saber significa sem conhecimento, nem consciência do bem e do mal. À medida que o homem ele vai reencarnando, ele vai experienciando, né? Na vida de encarnado, ele vai ampliando o seu nível de consciência. Mas, apesar da falta de conhecimento no ponto de partida e essa consciência que vai se desenvolvendo, nós estamos aptos a adquirir o que nos falta, ok? Agora, nós já sabemos que somos espíritos criados simples e ignorantes, mas somos dotados de livre-arbítrio. Que tem a ver com o quê? Com as nossas escolhas. Está lá na questão de número 121 do Livro dos Espíritos, que tem a ver com as escolhas entre o bem e o mal. Então, Deus não criou o mal. Ele sim estabeleceu leis que estão em nossa consciência. Ah, mas eu preciso buscar a minha felicidade. Como é que eu faço? Observando as leis de Deus. Ah, mas eu preciso acertar. E como eu faria? Através do exemplo maior, o nosso Mestre Jesus Cristo. Agora, eu preciso entender, como espíritos criados por Deus, o que eu estou fazendo aqui no planeta Terra, né? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 1006, São Luís nos esclarece. Deus não criou seres para
permanecerem eternamente no caminho do mal. Apenas os criou simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, né? De acordo com a vontade de cada um. Então, nós vamos vendo aí o quê? A nossa liberdade de escolha, inclusive com a vontade que faz parte de cada um. Eu preciso querer me melhorar. Então, este mal, nós vamos nos apercebendo que ele é passageiro e ele vai diluindo na medida das nossas reencarnações em que eu vou melhorando. Agora, para que e por que da reforma íntima? Bom, é uma necessidade? Sim. É importante para a nossa evolução. É o meio de libertar das nossas imperfeições, porque na medida que eu me analiso, que eu verifico que o mal está me prejudicando e que eu tenho consciência disso, eu vou me modificando. Então, eu vou buscando o que através dessa reforma? A minha felicidade. E aí entra a doutrina espírita, que vem e que nos esclarece sobre essa questão. E ela nos traz resignação, que os problemas que eu passo no meu dia a dia é uma questão de tempo, é porque eu preciso para me melhorar. Mas essa situação não perdura para sempre, ok? Agora, onde eu vou fazer a minha reforma íntima? Dentro de nós mesmos. Se lembram daquela autoanálise, né? Daquela viagem para dentro de nós? Eu preciso saber quais são as minhas ações e as minhas reações e a partir daí melhorar. E quando fazer? O momento é agora. Se eu tenho vontade, né? O momento é agora. Só que nós temos que aproveitar a oportunidade que estamos reencarnados, ok? Bom, na questão 919 do Livro dos Espíritos, é perguntado qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e se resistir às más tentações. O que nos é esclarecido, a cada noite, recordar todas as coisas que nós fizemos durante o dia, perguntar para si mesmo, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz? Ah, mas eu não consigo. Então, é hora de pedir ajuda a Deus, é hora de pedir ao nosso guardião que nos ajude, que nos esclareça. E olha, quando nós temos a vontade de querer nos melhorar, certamente o nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus e os Espíritos de luz estão ali para nos auxiliar. E qual seria o primeiro passo? A vontade. Porque nós estamos falando de renovação interior, que ela é bom para nós, mas é sugestão, porque eu tenho que querer, né? Eu tenho que ter a vontade de ser melhor moralmente falando e buscar a minha evolução. Qual seria o segundo passo? A autoanálise, aquela de toda a noite. E ela deve ser constante, né? Para conhecermos as nossas emoções. Por que eu reajo daquela forma? Aquilo está me prejudicando. E o terceiro passo é colocar em prática, que é a transformação moral, em busca da nossa evolução. Mas, olha, mesmo que for um pequeno passo, não se importe, porque o importante é você melhorar, porque tudo é levado em conta por Deus. Agora, se somos espíritos imortais, respondemos por quê? Por nós mesmos. Então, por que não praticar o bem? Por que não ser feliz? Por que não buscar a minha evolução? Porque à medida em que eu me melhoro, melhora o meu ambiente, a minha visão do outro, a minha visão da minha família. Pois bem, mas quando eu tenho a vontade de querer me transformar, vem aquela inquietação. Por quê? Porque eu quero me transformar de uma hora para outra, mas não é assim. Nós temos que fazer as pazes com a nossa imperfeição, porque nós precisamos saber, nós precisamos nos conscientizar o que realmente nós somos. E o remédio é a aceitação, ok? Agora, a transformação, ela é passo a passo, ela é gradativa, ela é progressiva.
Nós não podemos exigir de nós aquilo que nós não conseguimos. Lutemos sim contra a fuga, os desculpismos. Podemos fazer sim melhor. Então, educar-se é disciplina com consentimento íntimo, ok? É ser melhor com relação ao hoje, né? E procurar ser ainda melhor amanhã do que com relação ao hoje. Então, caminhemos um dia após o outro, na certeza de que este Deus torce por nós e espera pela nossa renovação. E uma outra coisa que se tem que se ressaltar é que os espíritos de luz, nossos anjos guardiões, nos auxiliam. E a prece, ela é uma verdadeira terapia, porque através dela eu me ligo com Deus e há um despertamento das forças nobres que há em nós, porque somos centelhas divinas. E esse amor que ele tem por nós é incondicional. Só que para a gente fazer essa renovação interior tem que haver o treinamento, que é esse mundo de sociedade em que vivemos, é no nosso dia a dia. Então, à medida em que eu vou me melhorando, ao conviver com o outro, eu vou entendendo que o outro erra assim como eu, e que eu preciso que ele me entenda assim como eu preciso que entender o nosso próximo. Agora, infelizmente, algumas das nossas imperfeições, como orgulho, egoísmo e vaidade, nos distanciam do quê? Dessa busca do melhor para mim. A minha perfeição, a minha renovação. O orgulho, como podemos ver, é um sentimento de superioridade, como se eu fosse melhor que o outro. O egoísmo, mas o querer para si, então eu me basto, eu não preciso de nada. Ou a própria vaidade, a ostentação de mim, a ponto de eu entender que eu não tenho defeito, que eu não tenho nada para me analisar. Então, na questão 895 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual os sinais mais característicos da imperfeição? É quando o nosso ato é feito por interesse pessoal. Isso nós devemos nos ater. Então, orgulho, egoísmo e vaidade representam o que há de mais primitivo e animal no sentimento humano. Herança instintiva do homem, que um dia, com certeza, ele deixará de ser um mal na sociedade. Só que isso são desafios, eles são incessantes, mas nós temos que ter vontade, querer se melhorar e buscar em Deus a coragem, a fé e a esperança em dias melhores. Então a nossa palavra de ordem é o quê? É recomeçar, uma palavra inspiradora, desde que não desistamos. Hoje eu não consegui me melhorar, amanhã eu conseguirei. Sempre haverá uma chance para a vitória, ok? E tudo isso para buscar, né, as virtudes como a humildade, a modéstia, a coragem, a paciência, para sermos o homem de bem, para buscarmos a nossa felicidade. Então, na questão 893 do Livro dos Espíritos é perguntado: qual a mais meritória das virtudes? É aquela que é feita sem interesse, ok? Então, nós vamos verificando que a reforma íntima é um projeto de vida. É um trabalho do quê? Da nossa autoiluminação. Jesus é o nosso modelo e guia. O Evangelho é o nosso roteiro para os espíritos em luta como nós. E o auxílio é constante. Então, lá no Consolador, o Espírito Emmanuel nos diz o seguinte: trabalhai sempre, esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Então, somos individualidades, o trabalho é nosso, certo? E quando nós dissemos que o Evangelho é roteiro, o Evangelho de Jesus, por isso que nós iniciamos lá a nossa aula
dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Bom, a reforma íntima é um esforço de milênios. Foram inúmeras as encarnações em que não atingimos tais objetivos, mas o Evangelho sempre nos oferece um poderoso auxílio. Para quê? Para a nossa espiritualização, desde que seja compreendido, interpretado e vivido na sua essência e no seu poder redentor. Está lá no curso o que é o Espiritismo. Para a fixação do aprendizado, nós deixamos 3 questões a serem respondidas. Você pode utilizar o livro do curso, caso você tenha o livro. E se não tiver, pode rever a nossa aula. Nós vamos deixando a nossa bibliografia, caso você queira se aprofundar no tema. E para terminar, nós deixamos uma mensagem que foi tirada do livro Lições de Chico Xavier de A a Z, que diz o seguinte: Jesus é um sistema de vida. Ele não escreveu, não se imortalizou por nenhuma obra literária que definisse uma raça, um povo. Tudo o que ele ensinou é aplicável à nossa vida cotidiana. Seja aqui, seja na China, seja na Tailândia, ou mesmo na África ou no continente europeu. Até um próximo encontro, até uma próxima aula.